Vamos começar falando da liberdade. Levando em consideração Hobbes, Locke, Rousseau, os modernos, a gente pode imaginar um período do tempo em que nós éramos livres. Rousseau vai dizer do selvagem, do bom selvagem. Imagino eu, tentando trazer o que tem em comum Hobbes, Locke e Rousseau, houve um tempo em que estávamos tão próximos da natureza que não nos regíamos por nenhum limite social. Portanto, éramos livres. Não havia limites, regras, normas sociais. Agíamos como deveríamos agir. Não é? E, portanto, quero dizer que a liberdade é a nossa primeira experiência. A liberdade vai entrar em crise à medida em que essas pessoas que eram livres, elas começam a optar pela convivência. Ao optar pela convivência, opta-se também na discussão sobre a liberdade. Por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de pensar sobre, é a seguinte questão. Num lugar onde há maçãs para todo mundo é livre para obter maçãs. Não faz sentido se pensar em limitar a liberdade privada ou limitar as pessoas a ter uma propriedade se há maçãs para todos. Portanto, a liberdade individual e liberdade coletiva, do ponto de vista da propriedade, onde há maçãs para todos, não faz diferença alguma. Entretanto, quando não há maçãs para todos e eu exerço o direito de ter uma maçã, que é um direito que eu tinha antes e que todos nós tínhamos, de ter o que quiséssemos ter. Entretanto, não há maçãs para todos. E eu tenho uma maçã e eu pretendo manter a minha liberdade de propriedade de maçãs. E ao mesmo tempo, eu também quero, ou eu preciso, conviver com as demais pessoas. Eu estou bem, eu estou gostando de ter pessoas junto de mim. Mas eu preciso manter a minha maçã. Aí a liberdade entra em crise. Porque os outros não têm maçãs. Ou não há maçãs para todos. E eu preciso manter, ou eu quero manter, o meu direito de ter a maçã. Mas os outros não poderão exercer o direito de ter maçãs. Pelo menos em plenitude. Entra em crise. Eu preciso convencer os demais, ou é preciso que todos nós nos convençamos, de que, para manter o direito de ter maçãs, alguém não terá maçã. Se não há maçã para todos. Quanto maior o número de maçãs, mais fácil as pessoas reduzirem a sua liberdade de todos terem maçãs. Mas à medida que reduz o número de maçãs, fica mais complicado. Porque é mais gente que não tem acesso a maçãs. Então veja que aqui há uma questão de manutenção da liberdade, ou de qualidade da liberdade, ou quantidade da liberdade. Mas a necessidade de viver em grupo também deve ser levada em consideração. Então nós temos de um lado a liberdade e a necessidade de convivência. Aí começa a surgir uma questão econômico-política. Econômico-política. Econômico, porque surge também a necessidade de garantir o acesso a uma, duas, três ou quatro maçãs. É preciso defender que muitos não terão acesso a maçãs. Até é econômico. Mas convencer as pessoas é político. De todas as regras, de todas as normas possíveis para conviver com essa crise, nós temos que escolher aquelas que menos conflitos tragam.
uma coisa é inquestionável: precisamos ou precisávamos viver em grupo, nos defender dos animais, porque é prazeroso viver em grupo, mas foi escolha destas pessoas, e até hoje, garantir o direito à propriedade desta maçã. Foi uma escolha, naquele momento, livre. Vamos imaginar que foi uma escolha livre naquele momento em que nós estávamos na transição de liberdade e viver junto. Nós escolhemos manter o direito à propriedade. E isto se cristalizou e até hoje se defende o direito de ter esta maçã. Então veja que são coisas diferentes. O desejo de ter esta maçã hipotética vai levar-nos a uma questão jurídico, econômico e política de como fazer para que as pessoas se convençam de que alguns terão ou não acesso a essa maçã. Aí vem a questão política e vem a questão jurídica. Porque quais são as normas que devem garantir? Essas normas devem ser aceitas pela população. Fácil imaginar que é preciso, então, discutir não só quem vai garantir, que forma de governo ou que governo teremos, mas também que forma de governo, que orientação esse governo dará à questão da liberdade maçã. Existem governos que se orientaram pela ideia de, não, nós temos que focar em dar maçãs para todos. Idealmente, na prática é complicado, mas existem governos que optaram por vamos nos focar em dar maçãs para todos. Se nós dermos maçãs para todos, nós vamos conseguir com que as pessoas achem legítimo as limitações das liberdades, né? Continuaremos dizendo que não haverá maçãs para todos, mas uma absurda maioria de pessoas tem acesso à maçã. E aqueles que não têm acesso à maçã terão laranja, bergamota, banana. Muito bem. E existem outras formas de governo que pretendem garantir o direito a ter uma maçã, ou duas, ou três, ou 1 milhão, uma pessoa, né? São formas diferentes de ver a limitação da liberdade. Insistindo, a liberdade de ter ou não ter maçãs, ou quantidade de maçãs. Agora imaginem num lugar onde só tem maçã para comer. Muito mais complicado seria, né? Agora, vamos pensar nestes governos. Eles precisam também pensar a liberdade que as pessoas terão de discutir o direito da maçã. A liberdade que as pessoas têm de discutir o seu acesso às maçãs. Existem países que vão dar muita liberdade a discutir o direito a obter maçãs. Existem outros países que vão reduzir a liberdade de discutir o direito de ter maçãs, ou de ter acesso a maçãs, ou a quantidade de maçãs. Vou direto pular para os países democráticos. Os países democráticos, idealmente, na prática está muito complicado, idealmente seriam países que dariam liberdade das pessoas discutirem o acesso à maçã. Ou seja, discutir as normas e as leis que vão dizer quem tem acesso à maçã, quem não tem acesso à maçã, quantas maçãs são necessárias para manter o povo tranquilo e feliz. Vejam que a democracia, então, ela discute a liberdade, mas não aquela liberdade originária, aquela liberdade que todo mundo tinha enquanto estávamos quase imiscuídos na natureza, de tal forma que quase que não tínhamos racionalidade. Que ele, do Rousseau, do Hobbes. A democracia é a discussão do acesso à maçã, ao livro, ao conhecimento, à moradia, à saúde, à educação.
Então a democracia é a possibilidade das pessoas discutirem o acesso aos bens culturais, espirituais, aos bens que viver em sociedade, as benesses que viver em sociedade traz às pessoas. Com esta promessa de todas as formas possíveis de organizar, de discutir a organização da sociedade, a democracia se mantém em termos de Ocidente, em termos de Europa, em termos de América Latina. Existe essa tendência, pelo menos no discurso, de mantermos a democracia para que possamos discutir o acesso às maçãs. Mas o que a democracia não consegue discutir é a liberdade pura que tínhamos antes. Porque a democracia só existe se limitarmos essa liberdade pura que tínhamos antes. Então veja que a democracia não é igual à liberdade. A democracia não é igual à liberdade. A democracia é igual à liberdade de discutir a própria liberdade. Se nós limitarmos a discussão, acaba a democracia. Vejam, se eu limitar a discussão, acaba a democracia. Em tese, se não houver discussão sobre os limites da liberdade, estaríamos autorizados a voltar à liberdade inicial, acabar com o Estado, acabar com tudo. Não diga se acabar significa violência, acabar significa por que mantém um grupo? Né? Então a democracia não é igual à liberdade de ir, de vir, de cantar, de dançar. Não, a democracia é o fato das pessoas discutirem a limitação desta liberdade. Isto é democracia. Por isso que a democracia não é a perfeição. A democracia é das coisas ruins que nós temos, das formas de governos ruins, ela é a menos ruim. Mas ela é ruim. Opa, Milka, como assim, professor? Ela é ruim pelo fato da extrema dificuldade que a democracia real tem essa prática de discutir o acesso à maçã. Discute-se um monte de coisas, mas o acesso à maçã está limitado por ingerências geralmente econômicas, né? Políticas, sociais, econômicas, culturais. Então aqui espero ter deixado nesse breve momento deixado uma possível reflexão sobre a distinção entre liberdade, economia, democracia. Dar essas pinceladas apenas nesse curto intervalo de tempo. Então, aberto às reflexões, né? Um abraço e até a próxima.